Estamos iniciando mais um Melhor de Gramado e Canela e hoje nós estaremos então trazendo um dos principais parques aqui da nossa região, muito conhecido por trazer a diversão para o visitante, para o nosso morador, de uma forma super diferente. Seguido então da nossa entrevista, que vai estar contando um pouquinho melhor sobre os objetivos, as influências exteriores que este grande empreendimento possui. E ainda nesse climinha de Oktoberfest, eu vou estar te apresentando uma opção gastronômica super legal, super deliciosa e com toda essa influência germânica, totalmente contextualizada nesta data comemorativa que o mês de outubro aborda. E vamos finalizar então com as nossas dicas, que está com uma programação imperdível agora para este final de mês, já iniciando uma das principais datas comemorativas aqui da nossa região, o Natal Luz. Veja a seguir! Ei pessoal, como vocês estão? Hoje o nosso programa está iniciando diretamente aqui da capital nacional dos parques, a cidade de Canela. E hoje vou te apresentar um dos parques mais procurados pelos nossos visitantes, os nossos amados turistas. E vou te contar um pouquinho mais sobre a Oktoberfest, que é o clima que nós estamos imergindo aqui nesta grande atração. Vem comigo! Sejam muito bem-vindos ao Alpen Park. O empreendimento é um parque de diversões que está localizado na rodovia Arnaldo Optis. Hoje vocês vão conhecer a principal atração de aventura localizada aqui na nossa Serra Gaúcha. Esse empreendimento é ideal para você que adora sentir aquele friozinho na barriga enquanto se diverte. É isso mesmo, o local possui diversos atrativos que atraem milhares de visitantes ao longo do ano. Um fato bem legal, pessoal, é que a entrada do parque é totalmente gratuita, então você pode vir aqui e conhecer um pouquinho mais do local. Você somente paga as atrações que você deseja brincar. O Alpen também é conhecido pela sua belíssima vista, perfeita para registrar momentos inesquecíveis aqui. Isso mesmo, quem nunca viu uma foto nesse cenário incrível quando estava buscando ideias para fotografar? Sem falar que o lugar é inteiramente instagramável, com praça de alimentação enfeitada no contexto germânico, trazendo o toque dos nossos colonizadores europeus e valorizando essas raízes. Por isso, as lojinhas do parque trazem um pouco da arquitetura de lá fora, juntos simbolizando uma pequena vila. Por isso, pessoal, não se preocupe, porque o que não vai faltar aqui no Alpen Park são lembrancinhas para você levar dessa sua viagem incrível. Vou estar te mostrando agora uma opção super legal para você estar comprando essas suas lembranças. A loja Dona Vila. Vem comigo! Você pode levar um pedaço do lugar para a pessoa que você ama, por meio de canecas, pelúcias, chaveiros e muito mais. Mas agora, pessoal, vamos falar sobre o que realmente interessa. Os brinquedos. Nossa primeira atração escolhida para aproveitar o dia também foi a primeira inauguração do parque em 2003, o trenó, importado diretamente da Alemanha. O brinquedo foi inspirado nos trenós de montanhas dos Alpes e se assemelha a uma montanha-russa horizontal, mas no meio da natureza. O percurso é incrível, ideal para quem curte muita aventura. São 900 metros percorridos passando por uma pontezinha e uma pequena cachoeira. Você pode se divertir sozinho ou em dose dupla. Quanto à velocidade, é você mesmo quem controla, acionando ou não o freio. Eu quis a experiência com emoção, então não freiei. A velocidade máxima aqui é de 40 km por hora. Esse passeio possui vistas encantadoras, que vai por mim, você não vai se decepcionar. Uau, né, pessoal? Então, depois desse nosso emocionante passeio no trenó, a nossa aventura agora vai ser lá nas alturas. O Turbo Drop é somente para os corajosos e para quem não possui medo de altura. Isso porque a torre de queda livre possui 20 metros de altura. Aqui os visitantes sobem girando por meio de um elevador, desfrutando de uma bela vista do vale e também das demais atrações do parque. A altura mínima para entrar nesse brinquedo é de 1,30 m. Boa sorte, porque aqui a adrenalina é garantida.
Pessoal, e assim que vocês entram aqui na atração da montanha-russa, vocês já se deparam com esse porta-luvas aqui que você pode deixar seus objetos, porque eles prezam muito pela segurança. Então, como por exemplo, bonés, chapéus, celulares, você deixa aqui e retira somente essa chavezinha aqui e leva com você no seu passeio aqui na montanha mesmo. Depois desse misto de emoções, vamos finalizar o nosso passeio no Alpen Blizzard, mais popularmente conhecido como montanha-russa do local. Ele possui um percurso de 438 metros e chega a 15 metros de altura. Com duração de aproximadamente 3 minutos, o passeio atinge a velocidade média de 55 km por hora. Pessoal, eu tô vindo aqui agora no final do passeio descabelada, mas como vocês viram, a montanha-russa acompanha GoPros que vão mostrando o percurso de vocês, a reação de vocês depois desse misto de emoções que a gente recebe, nesse misto de adrenalina que a gente recebe nesse passeio. Então, ao final daí do seu percurso pela montanha-russa, você ainda pode adquirir o vídeo que foi filmado na montanha-russa. Pessoal, e como vocês estão vendo aí nas nossas filmagens, o parque, este mês de outubro, está inteiramente tematizado na nossa famosa Oktoberfest, valorizando as raízes europeias dos alemães, nossos colonizadores aqui do Rio Grande do Sul. O parque está com uma programação incrível aqui no Alpen Park e vocês já podem estar vindo aqui conhecer tudo que o roteiro contempla até 17 de novembro. Ficou animado para conhecer o Alpen? Você já pode adquirir os seus ingressos por meio do site oficial deles, lojas.alpenpark.com.br, ou através da bilheteria do local, que está sempre com pacotes e passaportes especiais para você. Agora, se quer saber mais sobre curiosidades e objetivos futuros do parque, fica para a nossa entrevista. Muito bem, então, pessoal, já estamos aqui no nosso estúdio e o nosso entrevistado de hoje é o Renato Fensterseifer Jr., ele que é o diretor do Alpen Park. Renato, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa e muito obrigado por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para estar aqui contando pra gente sobre as novidades do Alpen Park. Eu que agradeço o convite aí e fico à disposição. Renato, para a gente iniciar nosso bate-papo, conta pra gente um pouquinho, a gente estava conversando até agora há pouco sobre a questão da tua família, que eles vieram de outra cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul. Conta pra gente como surgiu esse projeto de criar o parque. Bom, a ideia surgiu, nós somos de Panambi, né? A ideia surgiu quando meu pai, ele percebeu que ele estava triste, não estava mais feliz com o que ele fazia. Meu pai era agricultor e aí ele começou a pesquisar, então, opções, né, para fazer alguma coisa. E ele descobriu, então, o trenó, né, que é o nome do trenó em inglês é Alpine Coaster. Ele digitou roller coaster, né, que é montanha-russa, no Google, no começo lá, né, do Google, da internet, ali nos anos 2000, no início dos anos 2000, e ele achou esse equipamento, que é o equipamento que é feito, né, por um fabricante alemão. E aí ele então se interessou pelo equipamento e pensou que isso faria muito sentido aqui, né, na Serra Gaúcha. Ele começou a procurar, então, né, na época, terreno, começou Gramado, Canela, e aí tentou diversos terrenos. Ele não, naquele momento ele não queria abrir muito, assim, ele não queria contar o que ele ia fazer. Então ele perguntava, né, para os corretores, pedia por um terreno um pouco plano, né, que tivesse uma área plana, mas que também fosse muito, que tivesse um morro, né, porque o trenó ele desce por gravidade. Então ele precisava de um terreno que tivesse essas características que tradicionalmente não é muito comum as pessoas procurarem por um morro, né? As pessoas normalmente procuram pelo oposto. Exatamente, por áreas planas. E ele estava quase desistindo já, porque ele não achava exatamente o que ele queria e também dentro do que ele tinha, né, previsto de orçamento. E aí, uma das últimas terras que ele olhou foi onde hoje está o Alpen Park, né? Aquela era uma terra de reflorestamento. E aí, então, ele decidiu, né, que aquela terra faria sentido para o projeto, comprou a terra. E aí, depois disso, então, começou a parte de projeto, de engenharia, né, de construção do trenó.
veio um engenheiro alemão para cá. Nossa, Então ele fez toda a demarcação, né, da pista, caminhando ali, né, por dentro do mato. Assim, as pessoas que andam hoje, né, faz sentido aquela pista, mas tem que pensar que na época não existia nada, né? Então ele... Só mato. O engenheiro conseguiu construir isso na cabeça dele, ele marcou a pista, e aí depois, então, foi feita, né, a topografia desses pontos exatos, é mandado para a Alemanha, eles fazem toda a parte de fabricação do trenó e ele vem já, então, pronto, né, digamos assim, as peças, né, para o nosso caso aqui. O trenó chegou 1º de janeiro de 2003, teve uns problemas ali na alfândega, até é uma história um pouco mais complexa e longa, e a gente começou a montar, então, o trenó dia 15 de junho de 2003, e a gente inaugurou o parque, então, 1º de agosto de 2003. Dá para se dizer que o parque nasceu da realização desse brinquedo do trenó e daí depois vocês foram pensando em projeções maiores? Sim, na realidade, assim, a ideia do meu pai era construir só um trenó e... Não era o parque? Não, era só o trenó e isso, né? Ele não tinha naquele momento a ambição, né, de continuar trazendo atrações. Claro, ele não era do setor de turismo e aí também depois, né, fazendo parte do setor, ele entendeu também que os parques que dão certo ao redor, né, do mundo, eles necessitam de novidades, né, de investimentos constantes. Então, ao longo do tempo, a gente foi, né, agregando novas atrações. No primeiro momento, a gente fez um modelo de parceria com outras empresas que tinham já um know-how um pouco mais específico, por exemplo, né, que nem arvorismo e tirolesa, que foi feita uma parceria na época com a Atitude. Então, eles implementaram as atrações lá, eles já tinham conhecimento disso. E aí se fazia ali um modelo de parceria e depois, ao longo do tempo, também se foi buscando outras atrações, né, como, por exemplo, cinema 4D, depois cinema 5D, que a gente chama, né, que existe aí a questão de interação com a tela, né, como se fosse um videogame gigante. E a gente sempre tentou também trazer equipamentos inéditos, né, que não são comuns aqui no Brasil. Então, e aí, ao longo desse tempo, a gente foi, né, trazendo essas atrações e hoje a gente, algumas entrando, outras também saindo, que... Renovando. Né, isso, ocasionalmente também não, né, foram trocando, algumas porque não deram tão certo quanto a gente imaginava, e outras também, né, sendo renovadas ali para continuar trazendo essa questão de novidade, né, que é imprescindível para o parque continuar operando, né, tendo a sua lucratividade também que é necessária para o negócio. E ainda sobre essa questão do trenó, tu sabe contar para nossa audiência qual era o principal objetivo de vocês inaugurando um trenó em Canela? O trenó ele é um brinquedo assim, que tradicionalmente ele é diferente das demais atrações, né, de parques de diversões, porque ele tem uma questão de controle de velocidade pelo usuário. Então isso faz com que o trenó seja um equipamento muito democrático, né, muito versátil, porque a pessoa, né, que não gosta tanto de adrenalina, ela consegue fazer um passeio mais contemplativo. E a pessoa que gosta de adrenalina consegue, né, soltar o freio e aí ele atinge até 40 km por hora. E 40 km por hora, né, dentro de um carro é relativamente devagar, mas quando tu tá, né, ao ar livre, próximo ao chão, que também tem essa questão o trenó é um equipamento próximo ao chão, então também não gera tanto medo, né, nas pessoas em relação à altura, acaba se tornando algo com uma adrenalina bem relevante, assim. E ele tem também a sua característica estar em locais em contato com a natureza, né? Que esse é um aspecto também que Canela tem muito forte, né, desse contato com a natureza. A área que a gente comprou também tem essa questão de natureza, né? Ele passa pelo lado de uma cachoeira e tal. Então ele consegue agregar todos esses pontos assim que a gente, né, que meu pai considerou na época que eram relevantes para um turismo de família, para um turismo tanto de adrenalina quanto contemplativo, e por ter essa questão também, né, da proximidade com a natureza, que é um aspecto relevante, né, dentro do negócio. Renato, e a gente estava lendo, né, durante o roteiro, que em 2023 o parque trouxe mais de 315 mil visitantes só em 2023. Quantas atrações vocês possuem em média para trazer todo esse público para Canela? Hoje a gente tem 12 atrações, né, dentro do parque, sendo, né, o trenó ainda o mais
O principal, né? A gente tem um modelo também diferente dos demais parques que a gente não cobra entrada. Então, a entrada ao parque ela é gratuita e a pessoa paga apenas o que for usar de atrações, né? Então, também esse número ele é um número de visitantes, não necessariamente o número de pagantes, né? Que acho que é importante também essa informação, porque nem todo mundo, né? Como o parque tem entrada gratuita, nem todo mundo compra obrigatoriamente, né? Então, a família vai ali com 5 pessoas, né? Pode estar o vô, pode estar a mãe que, por exemplo, não gostariam de fazer alguma atração, elas podem curtir, né? Aquela paisagem. Isso, pode curtir toda a infraestrutura do parque e aí as crianças, né? E o pai, enfim, quem quiser, aí escolhe o que pretende fazer e aí compra só aquilo que for usar de fato. E agora que tu tocou na questão dos ingressos, explica um pouquinho melhor pra gente como é que funciona esses passaportes que vocês possuem. A gente tem 2 modelos de ingresso, então a gente tem os ingressos individuais e os passaportes, né? O passaporte, ele te dá direito a repetir quantas vezes tu quiser as atrações que estão inclusas no passaporte. Então, por exemplo, o passaporte adulto, né, que é o Open Park, ele dá direito a 6 atrações, a pessoa recebe uma pulseira, e aí com aquela pulseira ela pode passar o dia inteiro ali usando, né, as atrações quantas vezes quiser. Nos ingressos individuais, a pessoa compra e ela tem direito a uma, digamos assim, sessão ou uma volta na atração que ela comprou, né? Então, por exemplo, no cinema a pessoa vai ter ali, né, vai assistir uma sessão de cinema, no trenó ela vai dar uma volta no trenó. Hoje o nosso principal produto é o passaporte, né, justamente porque ele acaba se tornando muito mais vantajoso para a pessoa, porque ela consegue repetir diversas vezes, né? A gente tem gente que entra, né, às 9, sai às 5 e faz 50 vezes o trenó. Principalmente em dias que não tem tanto movimento, né, que não tem fila, a pessoa consegue, principalmente crianças, assim, é uma volta atrás da outra, né? Que legal. E conta um pouquinho melhor pra gente agora sobre, eu acho que é uma das atrações também mais desejadas, assim, pelos visitantes, que seria a montanha-russa. Conta um pouquinho pra gente sobre a questão de quantos metros de altura ela tem, o tempo que dura em média o passeio. Isso, a montanha-russa do Alpen, ela é a maior montanha-russa do estado fixa em aço. Então ela tem... Muita gente conhece ela porque ela estava no Play Center antes de a gente fazer a aquisição dela. Ela se chamava Windstorm lá. E no meio, né, de parques e parqueiros, ela é bem conhecida, né, por conta dessa época que ela estava no Play Center. Então a gente trouxe ela para cá e a gente rebatizou ela de Alpen Blizzard. Ela tem um detalhe interessante que ela não é em nenhum lugar dela fixa no chão. Ela é apenas apoiada. Então a maneira como ela foi desenvolvida, a engenharia dela, o próprio peso dela segura ela no lugar. Então ela não tem nenhum parafuso prendendo ela no chão. E ela tá ali, mas é super segura, né? Tá ali há mais de 10 anos, ali, ela não se mexe. Mas é um detalhe interessante que, né, tradicionalmente as montanhas-russas são fixas no chão e a nossa não. Que legal. E Renato, agora partindo para um outro tópico, a gente sabe que em maio o estado do Rio Grande do Sul sofreu com a calamidade das enchentes. Como foi para o parque, que é a céu aberto, com toda aquela tempestade que houve? Como foi a experiência de vocês com isso? Vocês realizaram alguma ação solidária? Conta um pouquinho melhor pra gente como foi esse período pro Alpen Park. Por a gente ser um parque aberto, a gente percebeu, assim, né, logo no começo, que seria... Independente, né, de haver ou não a enchente, que num primeiro momento a gente não imaginou que fosse acontecer, a gente decidiu fechar o parque. Então eu acredito que nós tenhamos sido um dos primeiros a fechar, justamente por conta de o parque estar muito exposto a intempéries, né? Então, se eu não me engano, na quarta-feira de manhã a gente já fechou o parque, já tinha planejado abrir só na outra semana. E aí, né, aconteceu tudo o que aconteceu. A gente acabou ficando mais um tempo fechado, até por conta da estrada. O parque não teve nenhum dano durante a tempestade, mas a estrada teve, né? Então a gente recebeu um pedido da Defesa Civil na época para nós fecharmos o parque, porque o trânsito de pessoas, né, indo para o parque atrapalhava a remoção, né, de lama e pedra que tinha caído na estrada. Então a gente ficou ali durante maio provavelmente uns 20 dias fechados. Mesmo depois, quando a gente reabriu, né, não tinha praticamente nenhum turista aqui, né? Os que estavam aqui já tinham ido embora e naquele momento ninguém estava pensando, né, em turismo. Então maio foi um mês assim que a gente teve, né, uma queda de praticamente 100% de faturamento.
né, em comparação com o ano anterior. Sim. E depois de junho, né, a gente conseguiu reabrir o parque, né, foi um momento muito difícil, de muita incerteza também, por conta, né, naquele momento já da notícia do aeroporto, que a gente não sabia quando é que o aeroporto ia voltar. A gente tinha vivido algo, né, de uma certa forma semelhante durante a pandemia, mas existiam alguns pontos diferentes, assim, né, principalmente em questão de ajuda federal, que na pandemia foi bem relevante, né, e acredito que tenha sido que salvou muitos empreendimentos, e foi o nosso caso também. E nesse momento a gente acabou não tendo esse auxílio, né, do governo federal. Então a gente acabou tendo que abraçar, né, no peito, assim, e a gente sempre teve um aspecto muito importante que é, primeiro de tudo, é a segurança, né, e o cuidado com os nossos colaboradores. Então a gente deu o auxílio para quem precisou. A gente até teve poucos colaboradores que foram afetados, a gente teve, se não me engano, 2 pessoas só que tiveram alguma, né, queimou alguma coisa em casa. A gente teve um que acabou tendo que sair de casa durante um período, mas depois conseguiu voltar. E aí, quando a gente voltou, então, também a gente participou desse movimento, né, que o Rio Grande do Sul todo abraçou, de solidariedade. A gente fez, durante o mês de junho, uma campanha em que a gente doava uma parte do valor arrecadado para a causa animal. Depois a gente escolheu ali um canil que tinha recebido, estava com perto de 200 cachorros, né, ali cuidando, tomando conta deles. A gente então doou ração, conseguiu comprar uma geladeira nova para que a dele tinha estragado e tal. E durante todo o tempo também, assim, né, participando das ações na comunidade, né, assim como fosse possível. Com certeza, e falando nessa retomada do nosso turismo, não foi porque a gente passou por esse período de calamidade que a gente deixou de contemplar tudo que o nosso calendário turístico aborda aqui no nosso estado, né? Como tu falou, Semana Farroupilha, e a gente sabe que nesse mês a gente tem a Oktoberfest. Conta um pouco melhor pra gente como é que tá essa programação que vocês estão tendo no Alpen Park sobre essa semana alemã. Na realidade vai ser um mês, né? Então a gente começou na quinta-feira, dia 17, e a gente vai ir até dia 17 de novembro, tá? Então vai ser um mês aí de outubro. Aos finais de semana a gente tem música tradicional, né? Nos sábados, nos domingos a gente tem daí uma música ao vivo ali para a pessoa conseguir curtir o ambiente. E ao longo do final de semana também a gente tem jogos germânicos, né? Então com esqui em grupo, com shopping metro. Para as crianças a gente tem uma pintura facial, né? Mais voltada para a cultura germânica também. E a gente teve apoio aí tanto do Sicredi, né, na parte dessa parte artística, né, e cultural, quanto também da Cervejaria Imigração, que está nos apoiando aí com decoração e também nos bonificando aí com chopes e cervejas para fazer essas atrações, né, essas brincadeiras. Que legal! E pra gente finalizar aqui, Renato, o que a nossa audiência pode esperar do Alpen Park nos próximos dias? Vocês têm alguma programação especial para o Natal? Alguma novidade de algum atrativo que está vindo para o parque? O foco agora nesse período é na outubro, né? Depois a gente vai mudar a chave, né, para o Natal. A ideia é a gente ter uma decoração, né, natalina, igual, né, isso, igual como, né, a região toda abraça o Natal. E para o ano que vem a gente pretende então conseguir concretizar os planos que a gente tinha até anunciado ano passado, né, no nosso evento dos 20 anos, que é trazer mais um trenó. Então é um equipamento austríaco, é um modelo um pouco diferente do atual. Nós seremos o segundo parque do mundo a ter 2 trenós de 2 modelos diferentes, né, por conta aí de todo essa situação que aconteceu aqui esse ano. A gente acabou não conseguindo, né, fazer, mas a ideia então é ano que vem inaugurar isso. E se tudo der certo, aí teremos mais algumas novidades que a gente vai anunciar em breve. Muito bem, Renato. Mais uma vez, muito obrigada por ter participado aqui do nosso programa e seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, e aí fica um convite também para a audiência aí nos visitar, nos prestigiar durante esse mês de outubro e também novembro, né, para curtir um pouco do outubro lá no Alpen.
Nosso programa de hoje está realmente na temática germânica. Isso porque nossa opção gastronômica traz um dos empreendimentos que mais valoriza os nossos colonizadores alemães, a Fritz Haus. E aí, pessoal, estou finalizando aqui no estúdio da Gramado TV mais uma gravação incrível para mais uma temporada do nosso tão querido programa. E a nossa dica gastronômica de hoje fica localizada literalmente embaixo do nosso estúdio, super bem centralizada aqui no nosso querido Largo da Borges. Vem comigo que está incrível essa opção. Aqui você fará uma verdadeira imersão na cultura e gastronomia alemã, literalmente um pedaço da Alemanha em Gramado. Os pratos são diversos, todos inspirados na culinária germânica. Pessoal, já estamos aqui no restaurante, como vocês viram, bem próximo do nosso estúdio. E a gente pode escolher aqui sentar na parte de fora, que foi o nosso caso, ou também na alta temporada eles abrem o espaço lá em cima, que dá uma vista privilegiada do Largo da Borges. Como vocês podem ver, é bem centralizado na nossa cidade de Gramado. O cardápio deles é super variado, já o menu de comidas inicia com as entradas, que também são diversas. Confesso que não foi nada fácil escolher, mas optamos por fazer uma verdadeira imersão na gastronomia alemã. Então escolhemos o típico bolinho de batata Kartoffel, também muito típico em refeições do país estrangeiro. Estava tudo delicioso, quentinho e muito saboroso. Para acompanhar ainda pedimos um chopp da Frida, que formou uma super combinação de sabores. Pessoal, aqui eles também possuem pratos especiais, como vocês estão vendo, saladas, sopas e, é claro, as sobremesas. Joelho de porco, chucrute e batata cozida, também me arriscando a falar em alemão o nome do prato, Asben a Fritz Haus, foi o nosso almoço. Pessoal, confesso que também estava bem curiosa sobre essa comida, mas assim que o prato chegou, a apresentação deles não deixou nem um pouco a desejar. É isso aí, pessoal, muita curiosidade e emoção agora que a gente está com o famoso joelho de porco. Eu estava falando aqui com o Isaías, que é um garçom super simpático aqui do Fritz Haus. Ele estava me contando como é que é esse processo para eles realizarem o joelho de porco. Ele me explicou que o processo dura em média 3 horas no forno industrial e você pode escolher ele para ser servido assado ou pururucado, que nada mais é esse banho de óleo que eles passam no joelho para ele ficar com essa casquinha aqui, ó, crocante e não branca e mole como seria daí no processo assado. A Fritz Haus é realmente para quem quer ter a experiência gastronômica alemã. E com esse objetivo, eles também possuem o mix do Fritz, que vem acompanhado de salsicha bock, salsicha branca, Kassler, linguiça e chucrute. Estava tudo sensacional. Pessoal, o Fritz Haus é o restaurante ideal para você que quer muito ter essa experiência gastronômica que aborda toda essa questão da culinária alemã. Como vocês podem ver aqui na mesa, a gente tem diversos pratos que são dessa cultura germânica lá de fora. E esses pratos também estão inclusos na sequência deles, que fica a dica aí para você que quer consumir tudo isso, podendo repetir à vontade. Eles estão com um preço promocional incrível e que vale super a pena e é justo para o seu bolso. Nela você vai provar saladas em conserva, frango, legumes no vapor, repolho roxo, chucrute, purê de maçã e arroz, com direito à repetição à vontade. Outro ponto forte do estabelecimento é o atendimento impecável que o local possui, o que agrega ainda mais na sua experiência. Aqui você vem de barriga vazia e sai cheio de conhecimento e cultura. Fica a dica. E ainda em comemoração a nossas raízes alemães, quem disse que não tem Oktoberfest em Gramado? O Parque Mundo a Vapor está com uma programação super especial na Roda Gigante. De 15 a 31 de outubro, se prepare para muita animação, diversão, comida típica e chopp para comemorar a tradição alemã. O roteiro contempla um cardápio delicioso e muita música boa. Na sexta-feira nós teremos som da banda Periquito. No sábado do dia 19, Rock Over. No dia 20, Big Hit. E partindo para o próximo final de semana, dia 26, teremos a banda Sem Apego no palco, finalizando com o músico André de Souza no domingo, no dia 27. Você pode acompanhar toda essa programação no Instagram deles, @Parque Mundo a Vapor.
E este mês também está sendo marcado pelo início dos eventos natalinos. No dia 24 de outubro, inicia o Sonho de Natal de Canela e no dia 26 começa o Natal Luz de Gramado. Os 2 eventos contam com uma programação intensa, que vai até janeiro de 2025. Espetáculos, decorações e muitas atrações pretendem encantar a todos nos próximos meses. Nas próximas edições, confira as novidades. O melhor de Gramado e Canela tem apoio da Helva Moda Feminina e Ana Galgaro Store. Produção, edição e direção Gramado TV.